de minhas lágrimas e emoção. Sua bandeira no mar espera a história de um passado e um presente só de glórias. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem. Sem dúvida alguma, a Cris é uma das principais referências no futebol feminino mundial, né? A gente sabe da importância dela no cenário esportivo, né? O fato dela ter recebido já por 2 vezes um título aí expressivo como terceira melhor jogadora de futebol do mundo, poderia ser primeira, poderia estar até no patamar mais alto. Isso traz um espelho muito grande para essas jogadoras mais novas. A gente viu aí na peneira, no começo do ano, mais de 1000 meninas fazendo a peneira, querendo ser quem, né? Querendo ser a Cris, querendo ser a Marta, jogadoras que honram o futebol feminino brasileiro no mundo todo, ganham a vida fazendo o que gostam, são respeitadas por isso, admiradas por isso. Então, sem dúvida alguma, elas são um espelho, um referencial. Eu sempre falo muito para a Cris, para as outras meninas também, né, do Santos, que hoje, independente do jogo que nós vamos jogar, sempre tem alguém notando, né, elas. Então, seja aí uma mãe trazendo uma filha, o público do futebol feminino é bem diverso, você vê que um pai leva uma filha para assistir, ou até um garoto mesmo hoje pode olhar, a gente vê quantos garotos pedem autógrafo para ela, né? Garotinhos aí de 10, 11 anos. Meu filho tá aí, é fã dela, veio aí na coletiva porque queria vê-la novamente. Então a gente vê que é uma referência realmente, e acho que isso ela leva com ela para cada dia entrar com mais gás aí nas praças esportivas. Olha, eu acho que eu fico muito feliz com isso. Acho que eu, a Marta, a Formiga, outra jogadora, de poder saber que hoje as meninas estão começando a procurar escolinhas de futebol, se interessam pelo futebol feminino, querem estar praticando, querem chegar aonde nós estamos hoje. Eu acho que é importante, sim, acho que até mesmo para ter uma base, né? Acho que depois de nós vão vir outras jogadoras, e coisa que a gente já se nota isso em outros países. Nos Estados Unidos tem muito, né? Tem escolinha, as meninas começam novas até poder subir e chegar à seleção principal. Eu acho que deveria acontecer isso aqui também, porque é o que vai ajudar muito, vai melhorar muito nos próximos anos. Cristiane, você já está aqui há alguns dias treinando com o grupo, reencontrou as meninas. E como é que vai ser agora a expectativa de ver a Marta de novo? Você já chegou a falar com ela, já que a Cristiane voltou, porque a Marta também não pode voltar? Bom, eu não falei com ela ainda, né? E, bom, vier para cá, se ela vier para cá vai ser bem recebida. Acho que é uma grande jogadora. Qual é a equipe que não quer ter a Marta? E aqui não é diferente, comigo não é diferente, e seria um orgulho muito grande poder jogar com ela novamente. Espero que ela venha, que tudo dê certo para poder vir para cá. Cris, eu queria que você falasse o que motivou essa volta ao Brasil, ao Santos, e falasse um pouco dessa Olimpíada que vai acontecer, né? Também qual que é a importância disso para o futebol feminino, mas principalmente para o esporte brasileiro. Olha, eu acho que o Santos abriu as portas para mim o ano passado, mostraram um projeto, o trabalho que eles tinham, e não tenho do que reclamar, só agradecer tudo que fizeram por mim. E nada melhor do que retornar ao meu país, até mesmo para poder ajudar o futebol feminino, ajudar a divulgar, as pessoas a conhecerem, se interessarem mais. Eu acho que isso foi o que me motivou mais. E ficar fora do país também é bem complicado. Fiquei 7 meses e ficar fora de novo, acho que eu não ficaria muito feliz. Então, retornando para cá me fez muito bem. E o ano que vem nós temos um Mundial, né? Primeiro tem um Sul-Americano, que é classificatório para o Mundial. Então, primeiramente, nosso pensamento é totalmente voltado a esse Sul-Americano que vai haver agora. E o Mundial ano que vem, eu acho que espero todo mundo poder acompanhar, porque com certeza vai ser um dos mais difíceis que a gente já teve. A Olimpíada em 2012. É na Inglaterra. A Olimpíada vai ser em Londres. Então, até lá, ainda tem bastante coisa pela frente. Queria saber duas questões, uma do Cleiton e uma do Murilo. Do Cleiton, com relação a... Muita coisa aconteceu no futebol feminino no último ano, né? Desde a vinda no ano passado da crise, da própria Marta. E hoje a gente percebe já algumas equipes aí mais fortes, né? A Ferroviária, no Campeonato Paulista, conseguiu empatar um jogo com o Santos. Na Copa do Brasil, o time de Foz do Iguaçu também empatou um jogo. Tem uma partida decisiva agora na próxima quinta-feira. Então, sobre esse crescimento da modalidade dentro do Brasil, e do Murilo com relação à real possibilidade ou não da Marta também estar integrando esse grupo. Bom, sem dúvida alguma o Santos virou um referencial, né, no futebol feminino, o trabalho que foi
foi feito, principalmente as conquistas do ano passado, a visibilidade que teve, né, justamente também por ter repatriado a Cris e a Marta. Acho que tudo isso contribuiu para que outras equipes se fortalecessem, ganhassem novos parceiros, novos patrocinadores. E tem uma coisa também que vocês da imprensa, que cobre com menos intensidade o futebol feminino do que outros esportes, precisa saber. No Brasil, hoje, tem muitas jogadoras de qualidade. Não é só o Santos que tem um grande time. Tem muitas outras equipes que têm muita força no futebol feminino. Várias equipes do interior de São Paulo, a Ferroviária em Araraquara, o São José dos Campos, o Botucatu. Temos aí outras equipes como a América de Rio Preto, que tem jogadoras de tradição no futebol feminino. Outras equipes também de outros lugares do país, como o Foz do Iguaçu agora, que montou uma grande equipe. Tem aí as equipes do Rio de Janeiro. Enfim, eu como técnico da seleção, a gente acompanha futebol em todos os lugares do mundo, mas especialmente no país. A gente vê que cada vez a qualidade da jogadora brasileira melhora, né? Porque tem mais meninas jogando futebol, tem mais equipes abrindo as portas e mais competições. Então, tudo isso aí vira uma bola de neve positiva para a melhora do futebol feminino brasileiro. E claro que hoje o Santos é uma grande equipe, porque tem uma visibilidade maior, e o que faz a diferença dessas equipes é justamente esse departamento profissional que envolve as Sereias da Vila. O Santos hoje tem um departamento totalmente profissional dentro do futebol feminino, o que difere das outras equipes que muitas vezes têm a qualidade, mas não tem esse trabalho todo de estrutura por trás, o que deixa as Sereias da Vila numa condição melhor para ir em busca dos títulos. Então, para mim, esse ano na Liga foi um pouquinho difícil, um pouquinho complicado. No começo de campeonato, nós tínhamos um tipo de trabalho diferente. Logo em seguida, a nossa treinadora caiu, aí trocou de treinador e ele veio com um esquema tático bem diferente mesmo, né? Jogava num 4-1-4-1 e eu fazia a função de meia. Então, eu não era atacante. Então, foi um pouquinho complicado para mim, porque eu ficava bem recuada, tinha a função de marcar, porque eles são muito assim, gostam muito de jogar com aquela força de marcação, e eu não tenho muito isso, né? Sou mais de ficar ali na frente, movimentando. Então, acabou me prendendo um pouquinho mais e acabou que não marquei muitos gols. Saí de lá com 3 gols. Acho que foi talvez um dos piores assim, campeonatos que eu tive. Tive alguns lados positivos, mas também a maioria negativa, porque foi uma função bem complicada, né? Você sair de uma posição de atacante, passar a jogar de armadora, de meia. Então, foi bem complicado esse ano. Uma equipe também tiveram muitos altos e baixos e eu tive o lado positivo e o negativo, né? Que foi o negativo de não ter chegado às finais e o positivo de ter dado tempo de vir para cá e me inscrever para poder jogar aqui no Brasil. Então, acho que é uma coisa também que eu quero procurar tentar esquecer um pouco e começar a fazer uma boa história aqui no Santos. Carlos Cruz, né, TV Net Cidade. Como foi a receptividade por parte das tuas amigas no Santos? A mesma de sempre, não muda, né? Jogo com elas há muito tempo, muitos anos, algumas jogadoras desde quando eu tinha 14, 15 anos, então sempre bem-vinda aqui com todo mundo, com as jogadoras, com a comissão técnica, então esse ano não foi diferente. Oi, Cristiane, tudo bom? Eu queria saber, você e do Murilo, a sua expectativa em jogar um Mundial aqui em Santos, e do Murilo, se já está confirmado o Mundial aqui ou o que falta para isso acontecer? A empresa que está nos ajudando a promover esse evento é a Sport Promotion. Já definimos a data, vai ser de 4 a 15 de janeiro. Provavelmente aqui em Santos. Nós já iniciamos as conversas com o prefeito João Paulo, e o secretário Paulo Musa me ligou esta semana, agendando uma reunião para definir os detalhes em que a prefeitura teria que eventualmente ajudar a participação do torneio. Eu acredito que vai ser em Santos, em janeiro. Já existem alguns clubes da Europa e um dos Estados Unidos convidados. Na Ásia e na África ainda não tem um torneio interclubes que classificasse alguém para poder disputar um mundial nos moldes que é feito o masculino.
Então, enquanto a FIFA, talvez ao longo desse ano de 2011, vai fazer talvez esses torneios para que a gente possa no final de 2011 ou 2012 estar fazendo um mundial já mais completo, nós vamos fazer aí um mundialito com as principais equipes da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil, o Santos. Murilo, só para detalhar um pouquinho essa questão da negociação com a gente, né? O que foi difícil para essa negociação da vinda da Marta? Qual foi a intransigência? O que pegou aí para não ter ocorrido um acerto? Além da questão da data, né? A data atrapalha, é lógico, limita a possibilidade de parceiros, possíveis patrocinadores investirem, né? Porque não tem o retorno necessário de mídia. Ela vai estar praticamente em 4 meses, a Cris também, e a Cris a gente apostou e ela acreditou no nosso projeto e veio. Ela vai estar com um contrato de 4 meses a princípio conosco, sendo que praticamente 2 meses ela vai estar à disposição da seleção brasileira. Mas vale esse investimento, e esse mesmo tipo de proposta a gente chegou a fazer para o agente da Marta. Ele colocou valores bem acima do que o futebol feminino poderia comportar, ainda mais num calendário apertado como o desse ano, com esses problemas. Ele não foi sensível o suficiente para entender que esse ano seria um ano para investir mais um pouquinho no futebol feminino, fazer um pouquinho de sacrifício, para colher no ano que vem, que é um ano tranquilo, que a gente pode planejar o calendário. E nós também, da diretoria do Santos, estamos tentando conversar com a Federação Paulista, com a CBF, para conversar agora, no final desse ano, o calendário do ano que vem. Porque a gente assumiu e com algumas competições já marcadas, uma sobrepondo a outra, e foi um esforço muito grande da gente para tentar acomodar todas as competições que estavam programadas para esse ano. Então a gente pretende também para o ano que vem estar com um calendário mais racional, que permita você vender melhor para a televisão as partidas do feminino, divulgar mais o futebol feminino, também na imprensa escrita, que a gente sente um pouquinho de falta de espaço da imprensa escrita para divulgar o futebol feminino no Brasil. Isso é uma realidade. A gente está lutando, brigando contra isso. E a gente espera que a gente mude esse conceito da imprensa escrita. Cristiane, de onde vem essa sua paixão pelo futebol? Quem te ensinou a gostar de futebol? E você sempre foi santista desde garotinho, não vale mentir. Ai, me complica. Pode falar aqui. Hoje eu sou santista. Bom, eu comecei com 7 anos, né? Eu sempre gostei de futebol, sempre atrás do meu irmão, que na época eu só tinha um irmão mais velho e não tinha uma irmã para estar brincando, então sempre atrás dele, jogar na rua, onde tivesse bola, onde tivesse espaço, eu sempre estava procurando ir atrás, e eu acho que era o que eu sempre quis, né? Porque eu sempre busquei isso, sempre corri atrás, mesmo com dificuldade, mesmo não tendo condições, e eu sempre lutei para conquistar o que eu corri atrás, o que eu queria, e não desisti, né? Então, até hoje tô em busca disso, mais do que nunca agora, em busca da mudança do futebol feminino no meu país, da melhora para todas as atletas, de perceber que hoje tem crianças que começaram com a minha idade, que buscam a mesma coisa, e que eu espero que futuramente o que nós estamos fazendo hoje possa ser colhido por essas meninas, né? Que tem uma melhora, tem uma evolução, e é o que eu sempre corro atrás e o que sempre todo mundo deseja e quer que aconteça no nosso país. Como o Murilo falou, a sua estadia é muito curta aqui, né, no Santos. E o que a torcida pode esperar de você nessa sua curta estadia? Eu acho que tudo, né? Alegria, um futebol bonito de se ver, acho que não só comigo, mas com a equipe do Santos. Eu acho que o torcedor poder vir e acompanhar como foi o ano passado, e eles vão poder ver grandes espetáculos como foi na Copa do Brasil e na Libertadores.